Shalom, paz aos irmãos de fé. Erev Tov, boa noite. Boker Tov, bom dia. Ahat Sohaim, boa tarde. Amados irmãos, eu vim aqui para fazer mais esse vídeo para que junto, examinamos a Escritura, a Bíblia, e conhecermos a verdade como de fato ela é. Não aquilo que aprende, que muitos, a maioria, ou se não todos, os religiosos aprendem no sistema religioso, o qual é do mal e jamais que a verdade vai ser revelada ali. Então, o que eu gostaria de falar com os irmãos, de estudar com os irmãos hoje, é sobre Judas, o qual é tido como traidor, e os falsos pastores do sistema religioso, eles têm Judas como condenado ao inferno. E qualquer um pensa isso, se levar em consideração o modo que está na Bíblia. Mas os irmãos devem entender que a Bíblia ela foi escrita por Jerônimo, a pedido de um papa chamado Damaso, livro esse que levou quase 22 anos para ser compilado. Então, vamos falar de uma vez. A Bíblia foi criada para a doutrina religiosa, o mal, com palavras acrescentadas, tiradas e acrescentadas, torcidas e por aí vai. Mas o Pai Eterno, o Santíssimo, Poderoso Pai Eterno, também usou das mãos do inimigo para deixar no mesmo livro Bíblia as verdades para nossa salvação. Por isso ele diz em João 5,39: examinai a Bíblia, porque nela está a verdade para a sua salvação eterna. Ok? Então, o que eu quero estar falando com os irmãos aqui é sobre isso. Judas, ele não foi um traidor. Inclusive, na Bíblia está essa palavra traidor, mas não é o correto. Então é isso que eu quero estar vendo com os irmãos. Tá? Eu quero começar assim, os irmãos vão entender que eu não vou fazer assim correto, porque eu vou ter que ir vendo, analisando a Bíblia aqui. Eu abri aqui no computador, eu abri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 Bíblias, uma escrita diferente da outra, uma tradução diferente da outra. Então eu tenho 5 Bíblias aqui, então eu vou estar passando de uma para outra para a gente tentar juntar os fatos para que fique melhor para o irmão entender. Tá? Eu quero começar, então, o assunto aqui é sobre Judas. Tá? Eu quero que os irmãos entendam que Judas não foi um traidor. A palavra na Bíblia tinha que estar trair, que a palavra trair, quando você leva a palavra traidor no dicionário, ele te dá, te dá o resultado, a resposta de uma palavra de trair mesmo, de enganar, de fazer traição, tal. Mas a palavra não é traidor, é trair. E a palavra trair, eu já quero olhar com os irmãos aqui, já está no dicionário aqui a resposta. Então, a palavra aqui é trair, que significa delatar ou denunciar, entregar. Vocês estão percebendo? Então, Judas foi preparado para entregar, denunciar, revelar, apontar quem era o Messias, para o soldado romano. Então é isso, e essa preparação foi o próprio Messias quem fez. Então é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Ele não foi um traidor, porque tudo que aconteceu com a passagem do Pai aqui na terra, como filho da Virgem, como homem, nosso Messias hebreu, nosso Salvador, foi para cumprir as Escrituras, entende? Então, se ele foi enviado, ou seja, ele veio aqui na terra para aquele fim, não existe traição. Tinha que se cumprir a Escritura. E é o que eu quero que os irmãos entendam, e a gente vai estar lendo aqui. Tá bom? Então, eu quero começar aqui no livro, no Evangelho de João, capítulo 12, que diz o seguinte. Eu vou ler desde o início, só para o irmão já perceber que aqui narram as datas, e essas datas é de muita importância
para que os irmãos consigam depois encontrar na Bíblia aquilo que eu sempre falo. O Jesus da Bíblia é o próprio demônio tentando se passar por anjo de luz. Que o Messias verdadeiro, nosso Salvador, ele não mudou de nome. Isso aí, essas verdades está na Bíblia, né? É como eu sempre digo, ele como Pai lá no céu é Espírito e o seu nome é Santo. E cá na terra, como Messias, o Filho da Virgem, Messias hebreu, Salvador, o seu nome não mudou. Ele continuou se chamando Santo. E essas verdades, irmãos, está na Bíblia, né? Está lá em Atos 3,14, Apocalipse 3,7, Apocalipse 6,10 e, voltando em Atos 4,12, tá? A confirmação de que nenhum outro nome lhe foi dado debaixo do céu aqui na terra entre os homens, né? Então isso deixa claro que ele mesmo aqui na terra, como Messias, homem, ele se chamava Santo, se chamou Santo, isso não foi mudado, ok? Mas vamos lá, vamos a Judas, ok? Vamos. João 12, 1, vou ler até o 3. 6 dias antes da Páscoa, foi o Messias, na Bíblia está Jesus, mas eu não gosto de Jesus, então, onde eu falar Messias, ou ungido, é o Salvador, ok? 6 dias antes da Páscoa foi o Messias para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram depois ali uma ceia, que também ceia não tem nada a ver com o que o sistema religioso fazem hoje, né? Aquilo ali é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ceia significa a última refeição do dia, no caso aqui era o jantar, né? É o jantar. Então lhe deram ali a última ceia, ou seja, o último jantar, e Maria lhe servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele na mesa. Então Maria pegou um vaso de bálsamo, de nardo puro. Tá, aqui foi a noite que ele foi ungido, tá? Aí vamos para o versículo 4. E Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, olha aqui, ó, aqui já está errado, porque Judas não ia trair ninguém. Ele, inclusive, foi preparado pelo próprio Messias para ele entregar, porque, gente, em sã consciência, o ser humano, aqueles discípulos, seguidor do Messias, que foi escolhido por ele próprio, em sã consciência, nenhum teria essa coragem. Nenhum teria essa coragem de entregar ele. E por que alguém precisava ter alguém para apontar quem era o Messias verdadeiro? Porque já desde aquela época, lá em Jerusalém, era cheio de falsos Messias. Entendeu? Muitos andavam por ali dizendo ser o Messias, o Salvador do mundo. Então, por isso que teve que ter essa preparação de um dos seus próprios discípulos, para apontar para aquela guarda romana, para o soldado romano, que era o que tinha que prender e matar Jesus. Então alguém tinha que apontar quem era o verdadeiro Messias. Por isso ele preparou Judas. Então Judas não foi um traidor e ele não está perdido, ele está salvo, ele está lá hoje a Bíblia nos mostra ele lá na Cidade Santa, na eternidade. Tá? Lá está os 12 apóstolos escolhidos pelo Messias. Então, isso nos prova que Judas está salvo, está lá. E isso nós vamos ver aqui também, porque ele se arrependeu tanto quando caiu na realidade, que ele foi se matar, ele tirou a própria vida. Você sabe dessa passagem, o irmão que conhece a Bíblia sabe dessas passagens. Ok? Então, continuando aqui, mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo. Tá. Aí isso que eu disse primeiro, agora tenha calma que eu vou dar uma passada aqui para me ver onde que fala novamente sobre Judas, né? Vou dar uma rodada para cima aqui. Tá, passou o versículo 12, vamos para o versículo 13. Né? Vamos ver onde que fala. Vou ler um pouco o início. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo o Messias que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, ele voltar a ser o Espírito Santo, o Pai lá em cima. Né? E durante a ceia, o diabo, né, que também esse diabo não existe, existe a palavra diabo porque ao invés de traduzir a palavra do grego que é diabolos ou do latim que é diabolos, né, que significa enganador ou traidor, eles transliteraram a palavra. Então ficou do diabolos, diabo, mas a palavra correta é enganador. Né? Então durante a ceia, durante o jantar, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, essas partes aqui é falácia, meus irmãos. Isso aqui que nem eu falo, a Bíblia foi escrita
por Jerônimo, mas a pedido do Papa. Então ele tinha que ir escrevendo o que aquele Papa mandava, no caso. E o cara sem conhecimento ia escrevendo achismo, o que ele achava que era, mas porque ele estava traduzindo da Sagrada Escritura, que havia sido vendida para os gregos, né? Inclusive o povo foi condenado por esse motivo, não era para ter vendido, mas ok, essa é outra história. Tudo bem, então levantou da ceia e tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, esse é o Messias fazendo, com ela cingiu, depois deitou água na bacia, estava passando um pouco assim. Disse-lhe Pedro, deixa eu só ler um pouco aqui, ó, parte para ver. Nunca me lavará os pés. Então disse-lhe, não me lavará os pés. Então disse-lhe o Messias, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe disse, Senhor, não somente meus pés, mas também a mão tá. Declarou o Messias, quem já se banhou não necessita de se lavar, senão apenas os pés. E no mais está tudo limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos. Veja bem, o Messias estava sabendo sempre que ele ia preparar um para apontar ele, para entregar ele. Então, é o que a palavra trair nos deu lá no tradutor. Entregar, revelar, apontar, mostrar quem era ele, não é trair. Tá? Então é isso que os irmãos têm que entender. Então ele disse, vocês 12 estão limpos, não todos, porque um de vós não está limpo. Pois ele sabia quem era, aqui está de novo a palavra traidor, mas não é traidor. Pois ele sabia quem era que ia entregar ele. Né? O Messias estava sabendo. E foi por isso que disse que nem todos entre os 12 estavam limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tá bom. Vou passar mais um pouco aqui para a gente chegar sempre estar mantendo na parte de Judas. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Tá? Ora, se eu sendo o Senhor Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Tá bom, vamos mais para frente. Ora, se sabeis que estas coisas, bem-aventurados sois. Aí vamos passar mais um pouco. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Vamos mais para frente. Ditas estas coisas, angustiou-se em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me há, aqui está de trair de novo, mas não é trair, que um dentre vós há de me entregar, há de me apontar para quem? Para o soldado romano que estava vindo para prender ele. Então os discípulos olharam uns para os outros, né, os 12, quando ele falou isso, os caras tudo preocupados, porque é isso que prova para você que em sã consciência ninguém acreditava que dentre os 12 discípulos que um teria essa coragem de trair ele, de entregar ele. Né? Então por isso que quando ele falou aqui, um de vocês vai me trair, aí aqui diz que... e aí então os discípulos, né, entre os 12, olharam uns para o outro, sem saber de quem ele se referia. E estava encostado no seu peito um dos discípulos que ele mais amava, que a gente sabe que é João, né? E a este fez um sinal Simão Pedro, dizendo-lhe, pergunta para ele de quem ele se refere. Né? Pedro falou, quando ele falou que dentre os 12 um ia entregar ele, os discípulos ficou tudo pasmado, né? Mas aí ele aproveitou Pedro e perguntou para João, que estava encostado, segundo a palavra, no peito do Messias. Era um discípulo muito chegado. Então, pergunta para ele de quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito do Messias, que é o João, né, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Quem é o quê? Quem é que é esse que vai entregar você? Quem de nós vai fazer isso? Respondeu-lhe Jesus, ou seja, o Messias respondeu, é aquele a quem eu der o bocado de pão, ou o pedaço de pão molhado. Pedro perguntou, quem é que vai trair? Aí ele respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu para Judas, filho de Simão Iscariote. Então veja bem, veja que é o Messias que está fazendo tudo isso. Ali, inclusive, a partir daí, até os outros discípulos já ficou sabendo quem é que ia entregar o Messias para ser preso.
Porque aqui Jesus revelou para ele, quem vai ser? Vai ser aquele que eu dar o pedaço de pão molhado. E molhou e passou para Judas. Então, os outros discípulos já estavam sabendo. Cara, ele vai entregar. Tá. Aí o que acontece? Aí após o bocado, imediatamente entrou nele. Aqui está Satanás, mas que a gente já fala, o espírito mau. Então quando ele, veja bem que é o Messias que preparou Judas. Quando ele pegou então aquele pedaço de pão molhado e comeu, aí o espírito enganador entrou nele. Ou seja, para dar a coragem dele fazer aquilo que a gente estava falando agora, que em sã consciência ninguém faria. Então vocês vejam bem que é o próprio Messias quem está preparando Judas para fazer o que ele tinha que fazer. Inclusive o Messias fala isso depois aqui, prestem atenção. E após o bocado, né, ou seja, após Judas ter comido aquele pedaço de pão molhado que o Messias deu para ele, então entrou nele o espírito enganador, Satanás está aqui. Né? Então disse para ele Jesus, aí o Messias virou e falou para Judas, que já estava preparado, já estava com o espírito maligno nele, para ele fazer o que tinha que fazer. Porém, Jesus, o que pretende fazer, faze depressa. Olha só, Jesus preparou ele, viu, percebeu, pôs nele o espírito do mal, né, para ele ter coragem de fazer o que tinha que fazer. Então aí virou e falou para ele, Judas, o que você tem que fazer, faz logo, faz depressa. Por quê? O que ele tinha que fazer era apontar para o soldado romano quem era o verdadeiro Messias. Vocês entendem? Então tudo está acontecendo aqui preparado para o Messias. Não foi traição. Judas não é um traidor, como falam porque está escrito na Bíblia, mas é o que eu digo. O conhecimento num todo da verdade, irmãos, faça com que você entenda a verdade. Inclusive depois você vê a verdade não como está escrito na Bíblia, porque a palavra que escreveram aqui foi torcida, foi achismo, né? Não entendiam o que significava e colocavam o que eles achavam. Mas quando o Espírito Santo nos revela a verdade, você consegue ler a verdade. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 2, 7 a 8, que aquele a quem o Pai revelou a verdade, ele compara as coisas espirituais com as espirituais. Né? Então às vezes você está lendo a verdade porque já está revelado para você e não é como está escrito na Bíblia, porque aqui está torcida. Ok? Então vamos lá. Pois então Judas, quem trazia, aí tá, e nenhum porém dos outros discípulos que estava na mesa percebeu a quem lhe dissera isto. Né? Quando ele falou, faz logo que você tem que fazer depressa. Então os outros discípulos novamente não estavam entendendo do que ele se referia. Aí eles pensavam que é porque Judas trazia a bolsa, né? Pensaram que Jesus dissera para ele comprar o que precisaria para a festa, ou que lhe ordenara alguma outra coisa. Né? Tá, então vamos passar aqui. Tá, então acho que agora eu vou passar no Evangelho de Mateus, que eu já separei aqui, para a gente dar meio continuidade. Tá? Então, lá vocês viram que então Jesus preparou, né? Falou para o discípulo quem que seria e preparou Judas, né? Fez ele comer um pedaço de pão molhado, o espírito imundo entrou nele e ele falou, Judas, que você tem que fazer, faz depressa. Então tá, ele já está preparado. Aí o que aconteceu? Então, rapaz do céu, será que eu passei? Vamos ver onde que está aqui. Eu acho que vou ter que voltar aqui em João 18. Ah, sim, eu estava em João 13, agora tem que ir em João 18, tá? Em João, capítulo 18, aqui nós vamos ver então onde Jesus é preso, tá? Tendo Jesus dito estas palavras, saiu, juntamente com os seus discípulos, para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, ou seja, o que tinha que entregar a ele, apontar quem era o Messias, também conhecia aquele lugar. Porque Jesus, ou seja, o Messias, ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Ok? Então, estão me ligando aqui, deixa eu desligar aí, beleza. Então Judas, o traidor, né, ou seja, o que ia entregar o Messias, né, para os romanos, soldado romano, conhecia também aquele lugar, porque sempre eles estiveram ali com o Messias. Né? Então, tendo, pois, Judas recebido a escolta, ou seja, os principais dos sacerdotes e os fariseus, e a guarda romana, né, chegou a esse lugar com lanternas e tochas e armas, e sabendo, pois, o Messias de todas as coisas, veja bem, Jesus estava sempre sabendo, que a obrigação de Judas era apontar ele. Né? Então, sabendo de todas as coisas, que sobre ele havia de vir,
adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscai? E responderam: a Jesus Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. E Judas, o traidor, que nem eu digo está na Bíblia traidor, mas não é traidor, é o que havia de entregar, estava com eles, né? Quando, pois, o Messias disse: sou eu. Então eles seguraram e recuaram e caíram por terra. E Jesus então lhe perguntou: porque quem busca? Não é o Nazareno, o Messias Nazareno? Sou eu. Tá? Então, quem levou, quem apontou foi o... Tem um outro texto que eu não achei na hora aqui, mas fala que Jesus, na ida lá com os guardas romanos, Judas falou para os guardas, né, que falou: eu vou apontar eles para você, é aquele que eu beijar no rosto que vai ser. Então esse texto agora eu não achei para pôr aqui, então se eu for ainda procurar vai ficar muito longo o vídeo, eu não quero. Então os irmãos já sabem dessa passagem, né, que aí Judas chegou e beijou. Então, essa é a parte que ele apontou para os romanos quem era o Messias. Agora, o que vocês perceberam durante a história, que espero que os irmãos entenderam, é que não foi uma traição, foi o Messias quem preparou. Tá? Então, agora o vídeo já está longo, já está com 20 minutos. Aí eu quero ir agora lá em Apocalipse 21, que é onde mostra para os irmãos que, que Judas está salvo. Judas está lá. Então tem a parte também que ele se matou, né? Que depois ele que caiu a ficha dele, daí Judas foi se enforcou, né? E as 30 moedas de prata que ele recebeu, essa parte aí, meus irmãos, foi cumprimento de profecias. Então, desde lá de Zacarias 11, 12 e 13, já vinha dizendo que o Messias ia ser pago pela morte dele 30 moedas, e isso aconteceu. Foi o que os guardas romanos pagou para Judas, né? Achando que ele estava comprando Judas para entregar, mas não, foi tudo o Messias quem fez, preparou Judas para apontar, porque tinha que se cumprir a Escritura. Tá? Então quero que os irmãos entendam agora que Judas não foi um traidor, né? Ele cumpriu, ele foi preparado pelo próprio Messias para cumprir o seu dever, no caso, né? Que era apontar ele, Jesus tinha que morrer, ele veio para isso. Então ele está salvo. Aqui, Apocalipse 21, aqui já está falando da cidade santa, a cidade da eternidade. Né? Então, vou começar aqui do versículo 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E do lado levante tinha 3 portas, e o lado do norte 3 portas, e o lado do sul 3 portas, e o lado do poente 3 portas. Então formaram as 12 portas que está escrito aqui. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Olha aqui, quem que são os fundamentos? São os discípulos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, do Messias. Entenderam? Então, aqui está dizendo que Judas está salvo. Inclusive a porta da cidade santa, lá, cada uma das 12 portas está o nome deles. Então Judas está salvo, o nome dele está lá. E você acha que se ele fosse condenado ao inferno, estaria aqui como honra, vamos dizer, o nome dele como uma das portas da cidade santa, da cidade eterna? Não, jamais. Então, acho que agora aqui no livro de Atos, livro de Atos 1, depois teve uma votação já entre os discípulos, né? Foi apresentado, Pedro falou, então nós éramos 12, né? E aí esses 12 tem que estar junto com nós temos que estar 12 novamente para nós testemunhar a ressurreição do Messias. Então foi apresentado dois homens, né? Um chamava Matias e outro Justo. Aí fizeram uma votação e esse Matias foi eleito para completar novamente os 12 discípulos no lugar de Judas. Ok, meus irmãos? Então era isso que eu tinha para conversar com os irmãos aqui e examinar na Bíblia, né? Então eu quero que os irmãos entendam isso aí. O Messias, o Judas, ele não foi um traidor, né? Tudo que ele fez, ele foi preparado pelo próprio Messias, o Salvador, que ele tinha que fazer esse papel de apontar quem era o verdadeiro Messias. Ok, meus irmãos? E é aquilo que eu sempre digo. Não acredite em nada que eu estou dizendo, sem antes conferir na Bíblia.
Ok, meus irmãos? Eu gosto de repetir o texto de Romanos 10:17, que diz: a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Examinai as Escrituras, porque nela está a verdade para a sua salvação eterna. Ok, meus irmãos? Até a próxima.